A economia brasileira registrou uma queda de 0,1% do produto interno bruto no terceiro trimestre, e com isso está em recessão técnica. Para piorar a situação, a produção industrial registrou mais uma queda de 0,6%, a quinta consecutiva. O Banco Central deve aumentar a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual e o IBGE, na quinta-feira, deve divulgar os dados da inflação. Sobre esse e outros assuntos, vamos conversar com Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos. Tudo bem, Caio? Obrigado pela sua atenção em conversar com a gente. Tudo bem, Antônio? Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Caio, vamos direto ao ponto. A economia brasileira está em recessão técnica. A gente teve mais um indicador mostrando a produção industrial caindo. O que isso significa? A economia brasileira está em desaceleração? É isso, acho que a economia brasileira está em desaceleração, uma desaceleração que chegou até antes do esperado, né? O primeiro semestre do ano, principalmente ali o início do ano, foi bastante positivo, hein? Ainda com o efeito das transferências, né, de recursos durante o período lá da pandemia. Isso gerou muita demanda, a economia respondeu, então a gente teve o segundo semestre do ano passado e um primeiro trimestre desse ano fortes, e a partir do segundo trimestre, o que começou a ficar claro é que, por um lado, as restrições de oferta foram aparecendo. O que é isso, né? A demanda muito forte e as empresas não conseguindo entregar todos os produtos, porque faltava componentes, faltava problemas de logísticos. Isso, na verdade, aconteceu no mundo inteiro e aqui no Brasil se mostrou bastante acentuado, né? E também um problema na agropecuária, especialmente na pecuária, uma produção menor também do que se esperava. E mais recentemente, sinais de que a demanda agora está começando a perder força por conta da alta da inflação, que corrói a renda, e por conta também da alta das taxas de juros que o Banco Central vem promovendo desde o início do ano para equilibrar a inflação, algo que deve acontecer mais lá na frente. Então, nós saímos de uma recuperação muito forte ali no segundo semestre do ano passado e começo desse ano da pandemia, para um período agora de desaceleração também relativamente brusca e que sugere que o ano que vem o crescimento também deve ser bastante fraco. Caio, o resultado do PIB do terceiro trimestre e essa divulgação da produção industrial de outubro provocaram uma onda de revisões no mercado de apostas e de estimativas para o produto interno bruto do ano que vem, para o crescimento econômico de 2022. O que você está esperando? Você também revisou suas estimativas para a economia brasileira em 2022? Revisamos de 5% para esse ano, para 4,5%, né? Ou seja, já no final desse ano, um crescimento um pouco menor do que a gente esperava, muito por conta daquelas restrições de oferta que eu mencionei, né? A indústria é um sinal claro disso, né? Faltam componentes, faltam chips, e aí a produção está se ajustando, né? Estoques baixos, etc. Mas também por conta da perda de força da demanda. E para o ano que vem, essa desaceleração aqui do final do ano acaba se prolongando. Nós temos 0 de crescimento do PIB para o ano que vem. Tínhamos um crescimento perto de 1%, revisamos para 0, em parte porque a economia perdeu o momento agora no final do ano, então entra no ano que vem com menos força, né? E em parte por conta da alta importante de taxa de juros que está acontecendo agora, que deve afetar a economia 6, 7 meses à frente, ou seja, mais claramente ali no segundo semestre do ano que vem. Caio, a gente pode falar então que a economia brasileira está em estagflação, já que a gente vem com uma inflação alta em 2021, a inflação deve permanecer ainda elevada em 2022, e você diz que vocês estão prevendo 0 de crescimento. Então significa que a economia vai estar estagnada e com inflação. Estagflação, está correto? No curto prazo, sim, porque parte da inflação que nós estamos vivendo é uma inflação de componentes, de oferta, né? Uma inflação de custos. Essa inflação de custos, ela joga os preços para cima e a atividade para baixo. Então, ela gera uma situação
de estagflação, como você comentou, né? Mas tem uma parte da inflação que é por demanda forte, né? A demanda no primeiro semestre nas vendas no varejo e agora mais recentemente em serviços com a reabertura da economia está permitindo que muitos segmentos repassem preço ao consumidor. Esta desaceleração da economia vai combater esta parte da inflação que está mais elevada. Então, eu diria que tem componentes de estagflação, que é aquela inflação que fica alta por conta de custos e aí joga a atividade para baixo, e tem componentes de o mecanismo normal da política monetária, que é o seguinte: eu subo a taxa de juros, dou uma esfriada na economia e mais adiante a inflação acaba cedendo. Então, Caio, significa dizer que 2022 vai ser um ano difícil. O que você está esperando de geração de emprego? O governo, por exemplo, está otimista, ainda acredita que a economia brasileira vai crescer 2,1% no ano que vem e vai gerar um número robusto de empregos no próximo ano. Você concorda com essa avaliação? Como é que você está vendo isso? O ano que vem vai ser um ano difícil, porque é um ano, primeiro que a economia global precisa se reequilibrar. Não é só o Brasil que está vivendo um período de inflação alta, o mundo sente esse choque de custos, essa pressão de preços gerada pela reabertura, e o mundo vai ter que pisar no freio. Alguns bancos centrais já estão subindo os juros, muito provavelmente os Estados Unidos sobe os juros o ano que vem também. Isso dá uma freada na economia mundial e traz incertezas aqui para o Brasil. Esse é um primeiro componente. O segundo componente é que, como a inflação aqui está muito alta, nós precisamos fazer o nosso trabalho de reequilibrar a economia. Inflação alta é um sintoma de que tem algo errado no equilíbrio macroeconômico. Inflação é mais ou menos que nem a temperatura do nosso corpo, assim, sabe? Quando começa a subir, a gente não sabe exatamente que tipo de doença a gente tem, mas alguma coisa está errada que está fazendo com que a nossa temperatura suba. É exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem diversos problemas, né? Tem problemas de oferta, de custos, tem problemas de excesso de demanda gerado por transferências muito agressivas lá atrás e por uma política monetária, né, juros que foram muito baixos, e temos problemas fiscais também, né? O arcabouço fiscal foi mudado agora com essa PEC dos precatórios, que aumenta o teto de gastos, que permite mais despesas para frente no momento em que o Brasil ainda está endividado. Então, essa combinação de coisas faz com que a inflação fique alta e demande, e é isso que o Banco Central está contratando ao subir a taxa de juros, um freio de arrumação, né? Uma puxada mesmo no freio para que as coisas voltem ao equilíbrio aqui e as pressões de preço se acomodem. Num momento como esse, é natural que esse processo de recuperação da economia e do emprego desacelere também. Nós projetamos a taxa de desemprego no ano que vem entre 12% e 12,5%, que é uma taxa mais baixa do que os 14% que nós vimos lá em 2020, no ponto mais difícil da pandemia, mas é um patamar mais alto do que os 19% que nós tínhamos antes da pandemia. Caio, eu queria trazer 2 pontos para essa nossa conversa. Você mencionou o Banco Central. O Banco Central vai precisar aumentar os juros, mas com esse processo de estagflação ou de recessão que alguns colegas têm apontado, a dose, o remédio esse remédio amargo que é alta de juros, ele precisará ser tão alto, vai ter espaço para queda de juros e, diante desse cenário, como é que a incerteza política vai afetar a economia no próximo ano? São 2 temas que caminham lado a lado, né? Crescimento econômico, alta de juros e 2022, um ano eleitoral de incertezas. Os ativos brasileiros sempre são afetados. Como é que você vê essa combinação? Não sei se a gente pode chamar de combinação perversa para 2022. É isso, 2022 é um ano de nuvens carregadas, né? Aquele ajuste externo que eu falei e todos esses desequilíbrios internos aqui que precisam ser endereçados, além de ser um ano eleitoral. Um ano eleitoral é um ano de incertezas e um ano de mais cautela, principalmente por conta das empresas, em qualquer lugar do mundo, no Brasil em particular, né? A gente sempre tem um ano de eleições presidenciais, as empresas dão uma pisada no freio para entender exatamente como é que vai ser a economia para além da eleição, né? O Banco Central
está tendo que subir a taxa de juros e, na minha visão, está tendo que subir a taxa de juros mais do que ele precisaria em condições normais, justamente por conta dessas incertezas políticas e principalmente por conta da pressão da política fiscal, né? No momento em que a política fiscal ela muda o seu equilíbrio ali, né? Mudamos o teto de gastos, permitimos mais despesas para frente, gera uma incerteza sobre a dinâmica do endividamento público para frente, isso gera mais pressão sobre o Banco Central. Então, para atingir a mesma queda de inflação, ele agora tem que tomar uma dose mais forte de remédio, porque ele tem que compensar esse efeito da incerteza fiscal sobre as expectativas de inflação, né, sobre o equilíbrio da economia. Então, a política fiscal mais desordenada põe mais peso sobre o trabalho do Banco Central. Ele vai ter que subir os juros mais do que seria o necessário e, portanto, a economia vai acabar desacelerando mais do que seria necessário se não tivesse essa desorganização fiscal para trazer a inflação para baixo. Caio, vocês na XP acompanham bem de perto todos os dados econômicos e o cenário eleitoral. Algumas pesquisas que a XP encomendou têm mostrado a evolução de algumas candidaturas. O mercado já escolheu seu candidato? Está muito cedo para isso? Como é que você está vendo esse debate eleitoral, que já foi antecipado para 2021, com as candidaturas que já estão postas, né? Do ex-presidente Lula, da reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro e uma eventual terceira via que se posiciona com João Dória e o Moro, que são pré-candidatos. O que vocês estão vendo diante desse cenário que está se colocando para 2022? Olha, o que é importante da perspectiva aqui da valoração dos ativos brasileiros é a perspectiva de crescimento da economia no médio e longo prazo. E para isso tem dois fatores que são absolutamente cruciais. O primeiro é o equilíbrio das contas públicas, quer dizer, você não vai conseguir, mesmo fazendo reforma, mesmo fazendo um Banco Central independente, concessões, etc., se as contas públicas não estiverem equilibradas, se a sensação for de que o governo brasileiro vai se endividar em bola de neve, como costuma dizer o ministro Paulo Guedes, isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, pressão sobre o mercado de juros, vai gerar uma pressão sobre as empresas, né? As empresas vão ver esse endividamento do governo, elas vão pensar imediatamente, olha, em algum momento esse governo vai subir impostos ou vai gerar mais inflação para reequilibrar a economia, ou seja, tem uma pressão grande ali sobre o equilíbrio econômico gerado dessa perspectiva fiscal mais descontrolada. Então, o primeiro eixo fundamental aqui para gerar esse crescimento sustentável de médio e longo prazo é o equilíbrio das contas públicas. O Brasil hoje é um país muito endividado, que roda no vermelho, tem uma taxa de juros alta incidindo sobre essa dívida, então tem que cuidar muito de perto desse tema, né? Se nós fôssemos um país com baixa dívida, com superávit, etc., esse não seria um tema tão urgente, mas como nós estamos ali, como eu costumo escrever nos nossos relatórios, né, imitando os americanos, patinando em gelo fino, é muito delicada a gestão da política fiscal. E do outro lado, as reformas, nós precisamos de reforma tributária, precisamos de reforma trabalhista, precisamos de reforma administrativa, fundamentalmente, para deixar o Estado mais efetivo, mais eficiente e abrir espaço no gasto público para investimento, para gastos sociais, sem gerar o desequilíbrio fiscal, né, o outro pilar. Então, esses são os dois fatores fundamentais para gerar o equilíbrio e o crescimento sustentado, que vai valorizar os ativos brasileiros. Aquele candidato, aquele governo que tiver esse norte, na nossa avaliação, é o governo que vai ter o melhor desempenho dos ativos brasileiros ao longo de seu mandato. Então, eu me fixaria menos no candidato, menos no indivíduo e mais na proposta, né, na linha de gestão. Ok. E o que você achou da PEC dos precatórios, Caio? Ela muda o arcabouço fiscal, como você bem mencionou, e traz novas regras. Mas o meu ponto é, o Brasil é um país pobre que precisa de um programa de transferência de renda ainda robusto
para dar suporte às famílias brasileiras que foram afetadas pela pandemia, perderam o emprego, suas fontes de renda. Como a PEC dos precatórios afeta a credibilidade do governo e como equilibrar a necessidade de um ajuste fiscal com essa demanda enorme de proteção social que o nosso país existe diante de tantas desigualdades. Perfeito. E esse é uma confusão comum, né? Normalmente as pessoas olham para o economista, ou olham para os gestores ali da fazenda, e eu fui secretário de fazenda no passado recente, passei pelo Ministério da Economia também, olha para a gente e pensa assim, não, economistas não gostam de gastar. Não é verdade, né? Os economistas gostam de gastar bem, de fazer uma boa alocação de recursos, sujeito ao fato de ter equilíbrio econômico ao longo do tempo. Não adianta sair gastando e se endividando e lá na frente o carro capotar, né? Isso serve para o governo como serve para a nossa vida, serve para as nossas empresas. Então, é fundamental que haja o bom gasto, o gasto eficiente, e que ele seja sustentável, ou seja, que ele possa ser repetido por vários momentos à frente e não gastar um pouco num ano e depois o carro capotar lá na frente porque você se endividou demais. Qual é o bom gasto? O Brasil tem necessidades muito urgentes do lado social, né, do desequilíbrio da desigualdade de renda, já era verdade antes da pandemia, continua sendo verdade depois, e tem necessidades de infraestrutura básica, então investimento é muito importante. Então, o bom gasto é o gasto com investimento e gasto com programas sociais efetivos, como se mostrou ser o programa Bolsa Família. Nesse sentido, nós deveríamos fazer uma gestão do orçamento brasileiro buscando espaço para gastos desse tipo. O teto de gastos no Brasil ele foi implementado porque a nossa dívida era muito alta e nós gastávamos aceleradamente e crescentemente, né? A ideia do teto de gastos é falar o seguinte, olha, vamos crescer o gasto só a inflação, e dentro desse espaço grande, o teto é mais de 1,5 trilhão de reais, ou seja, esse ano que vem vai ser 1,6 trilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro que nós temos aqui para as nossas prioridades. Dentro desse bolão de dinheiro, a parcela de investimento e a parcela de gastos sociais é pequena e diminuiu recentemente. Ou seja, o que nós temos que fazer é buscar dentro deste universo espaço para aumentar os gastos importantes. E como é que a gente faz isso? Com reformas, reforma da Previdência, reforma administrativa, né? Focando nesses gastos principais, questionar gastos tributários, benefícios fiscais, será que faz tanto efeito assim, tanta diferença, transferência de renda para alguns setores da economia? Será que não era melhor focar naqueles 2 itens básicos que eu mencionei inicialmente? Nas emendas parlamentares, né, emendas parlamentares eram da ordem de 10, 15 bilhões de reais, hoje estão perto de 40, 45 bilhões de reais. Será que isso de fato é um gasto prioritário do governo, né, para o Brasil? Nós devemos questionar isso dentro desse limite que a sustentabilidade fiscal nos permite. Mas o que a PEC dos precatórios faz não é isso. A PEC dos precatórios o que faz é o seguinte, olha, em vez da gente discutir os gastos aqui dentro, a gente vai empurrar o teto para cima para caber mais gastos. E esses gastos vão ser financiados com dívida, uma dívida que já é alta. Então, a consequência da decisão da mudança do arcabouço fiscal na direção da PEC dos precatórios foi o que a gente viu nos mercados, né? Câmbio depreciou, inflação ficou mais alta, taxa de juros mais alta. As nossas projeções aqui na XP foram revisadas depois da decisão de mudar o arcabouço fiscal. Nós mudamos a nossa Selic de 9,5 para 11,5, mudamos a taxa de câmbio de 5 para 5,7, mudamos a inflação de 3,80 para 5,2, ou seja, esta decisão deve levar, segundo as nossas contas, o Brasil a um equilíbrio macroeconômico pior no ano que vem. Caio, você bem mencionou a necessidade de reformas e de mudanças, de tomadas de decisões que são políticas, como a revisão de subsídios, de benefícios tributários. Só que tudo isso passa pelo Congresso Nacional. E como você também bem mencionou, as despesas com emendas parlamentares saltaram de 15 bilhões para um valor próximo de 40 bilhões por meio de um orçamento secreto.
em que o Supremo está tendo que agir agora para dar mais transparência, porque ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Você acha que a sociedade brasileira já se deu conta que a gente não precisa mais de um messias, de um salvador da pátria, um presidente, mas sim de um Congresso que esteja interessado em aprovar essas reformas e essas medidas? Quer dizer, o nosso Congresso parece que não dá sinais de que está interessado em fazer esses ajustes. Então, o ideal é melhorar a composição do Congresso para que isso de fato ocorra, para que esse debate de alto nível ocorra sobre quais serão as prioridades para que a economia volte a crescer, a gerar emprego? Esse debate é o debate que tem que ser amadurecido na sociedade, né? E eu acho que a reforma da Previdência, por exemplo, foi um exemplo claro disso, né? Foi uma reforma que foi debatida no governo Dilma, depois foi aprimorada, aperfeiçoada no governo Temer e finalmente aprovada no governo Bolsonaro. O Congresso foi discutindo e debatendo esse tema até amadurecer lá na frente e decidir entender a importância de ser aprovada. Eu tenho convicção assim de que reformas importantes e profundas como essa, elas não são fruto da ação de um agente apenas ou um poder apenas, né? É fruto da liderança do executivo, do debate no Congresso, da convicção do Congresso e, mais importante, do amadurecimento da sociedade como um todo, né? Essas reformas, elas precisam avançar, e algumas delas aconteceram, né? Eu citei a reforma da Previdência, mas nós tivemos outras importantes, a reforma trabalhista lá atrás, depois o aperfeiçoamento do arcabouço fiscal, desculpa, do arcabouço legal do saneamento, a nova lei do gás, a independência do Banco Central, que é algo que foi debatido por muito tempo e foi aprovado mais recentemente. Ou seja, é uma questão de debate e de convicção, né? E é importante que essa convicção aconteça para que as reformas sejam aprovadas. Essas duas reformas que você mencionou, Caio, tanto a da Previdência quanto a autonomia do Banco Central, elas se arrastaram durante 30 anos no Congresso Nacional. O Fernando Henrique tentou uma reforma da Previdência e não conseguiu, Lula, no auge da sua popularidade, não conseguiu, Dilma não conseguiu, Temer também, Bolsonaro conseguiu agora. E a autonomia do Banco Central, Itamar Franco começou esse debate e agora só no governo Bolsonaro ela foi aprovada. A minha pergunta é a seguinte: a gente tem mais 30 anos para que uma reforma tributária e uma reforma administrativa sejam aprovadas, ou o senso de urgência da sociedade e do Congresso precisa despertar? Definitivamente não. Não temos 30 anos, precisamos aprovar essas reformas e reformas profundas, né? Não só reformas superficiais, reformas profundas nessas duas direções, rapidamente. Como foi a da Previdência? A Previdência foi uma boa reforma, foi uma reforma profunda. A parte boa é que nós, principalmente a tributária, talvez a gente já tenha debatido quase esse período todo, né? Debate sobre reforma tributária já vem há bastante tempo no Brasil. A reforma que eu julgo mais importante é a reforma do consumo, né? Aquela que junta o IPI, ICMS, ISS, debate esses impostos, não a do imposto de renda. Essa também precisa ser discutida, mas eu acho que ela é menos importante para a produtividade e o crescimento econômico brasileiro do que a lá do consumo. E a reforma administrativa também, ela é mais recente o debate, mas também já ficou claro que é preciso abrir mais espaço ali e gastar de forma mais eficiente e termos um serviço público mais eficiente, e essas reformas produzem isso. Então a gente tem que ter senso de urgência, é verdade, mas fundamental, precisamos ter convicção do parlamento e do executivo. Você mencionou a independência do Banco Central, ela começou a ser debatida lá atrás com Itamar Franco, mas eu tenho certeza que muitos dos governos que passaram durante esse período não tinham a convicção, não tinham talvez nem a vontade de aprová-la. Então é por isso que não foi para frente. Mas a minha impressão é que a reforma tributária e a reforma administrativa estão maduras na cabeça da sociedade e isso acaba ajudando a gerar a convicção e o senso de urgência necessários para que elas sejam aprovadas. Para a gente finalizar, Caio, eu queria que você explicasse para quem nos assiste, o que é essa reforma dos impostos, a unificação, por que ela é importante? Muito se debate no Congresso a unificação de impostos sem uma redução de carga tributária.
Por que isso pode ajudar a economia brasileira a ser mais eficiente? Isso pode estimular a geração de riquezas no país, quer dizer, o aumento do PIB, o crescimento econômico. Legal. Deixa eu falar um pouquinho mais, então, sobre a questão da reforma tributária. Como eu falei, são duas reformas tributárias. Uma é a reforma dos impostos que incidem sobre o consumo, né, deixa eu explicar esse tema melhor, né? São aqueles impostos, o IPI, que são sobre os produtos industrializados, PIS e COFINS, esses são impostos federais, aí tem o ICMS estadual e tem lá o ISS estadual, municipal. Então, quando você vai no posto de gasolina, compra lá enche o tanque, paga lá o ICMS, quando você vai numa lavanderia e lava suas roupas, você paga lá o ISS de prestação de serviços, compra um produto industrializado, tem o IPI e tem o ICMS que incidem sobre esse produto. Então, são produtos que incidem na hora em que as pessoas fazem as suas compras, né, ou tomam os seus serviços. E tem os impostos de renda, que é o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica. Ou seja, você lá tem o seu trabalho, recebe seu imposto e paga lá um pedaço que tem a ver com a sua renda e não com os gastos que você está fazendo, não com o seu consumo, né? Essa reforma do imposto de renda também foi discutida agora mais recentemente, menos a da pessoa física e mais a da pessoa jurídica, porque a discussão era passar a tributar também dividendos, ou seja, as pessoas que são sócias das empresas, hoje se recebem via dividendos e não via salário, elas não pagam imposto, o dividendo não é tributado, né? Então, a ideia é que se tributasse também os dividendos, aí poderia diminuir um pouco o imposto de renda pessoa jurídica. Mas essa parte do imposto de renda, ela é relativamente simples de ser calculada. Você pode argumentar se ela é alta, se ela é baixa, a carga, mas ela não é uma estrutura tributária complexa, que dá muito trabalho, né? A gente tem lá as nossas dores de cabeça quando tem que fazer o imposto de renda no começo do ano, juntar papelada e tal, mas não é tão complicado assim, e a Receita Federal avançou bem aí em sistemas, tal, que deixou a coisa mais simplificada. O grande nó nosso está lá nos impostos do consumo, porque é um emaranhado de fato de impostos, são impostos de 3 esferas, né? Tem impostos federais, estaduais, municipais que incidem muitas vezes sobre o mesmo produto, né? Tem muitos serviços que parecem produtos, tem uma indefinição, então você não sabe se tem que pagar ICMS ou ISS, e as regras de cada um desses impostos são muito diferentes, são definidos por órgãos diferentes, Receita Estadual, que são 26, 27 diferentes, tem 5 mil e tantas receitas municipais, tem lá a Receita Federal, e cada um lá colocando suas normas. Então, o empresário, né, de qualquer tamanho, do pequeno botequim da esquina a uma grande empresa manufatureira, ela tem que ter um esforço muito grande para conseguir saber se você está pagando direitinho todos os impostos e se você está atento a todas essas mudanças de regulação. Então, a ideia aqui, isso pesa muito e tenho convicção que essa é um dos principais componentes, digamos, do chamado custo Brasil, né? Nos outros países é muito mais simples, a gente conversando com empresas multinacionais, elas contam como é muito mais fácil trabalhar em outros países vis-à-vis do Brasil, nesse ponto de vista de pagamentos de impostos e se manter comply com a receita. Então a ideia aqui é unificar esses caras todos, fazer um imposto só, ou de repente com duas alíquotas diferentes, uma para serviços, uma para manufaturas, ou uma alíquota unificada, aí a discussão é por aí, né? Mas diminuir essa complexidade e diminuir essa incerteza. A dificuldade é que, primeiro, você tem que juntar estados, municípios e União, né, porque cada um tem lá o seu pedaço e fica com medo de perder a arrecadação e tal, então é difícil juntar essas coisas, mas isso vem sendo debatido ao longo do tempo. A outra dificuldade é que tem setores que pagam menos, tem setores que pagam mais, o ISS é mais simples, o ICMS é mais complexo, tem alíquotas diferentes, então na hora que você unifica tudo, se quiser manter a mesma carga, quem paga mais vai pagar menos, mas quem paga menos vai pagar mais. E esse cara aqui vai reclamar muito. Então você tem que convencer ele que mesmo pagando um pouco mais, a simplicidade vai fazer a diferença. Tem regimes tributários diferentes em várias partes do Brasil, isso teria que ser equalizado, pode gerar um problema. Esse é o grande debate que a sociedade tem que fazer, mas na minha opinião é a grande diferença para o Brasil se tornar mais produtivo. Ok, Caio, muito obrigado pela sua atenção. Nossa entrevista vai chegando ao fim. Obrigado
e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico aqui sempre à disposição para a gente continuar conversando. Obrigado, viu? Um abraço a todos.